a probabilidade em si, né? Por mais que ela esteja correta, eu tenho um modelo com métricas excepcionais. Assim, se isso não impactar a vida do cliente, né? É mais custo. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Tex Talk. Eu sou Emir Zanato, CEO da Tex, agora parte da Serasa Experian, e tenho o prazer de conduzir essa conversa com vocês. Hoje a gente vai conversar com Marcos Gonçalves. Nesse episódio, vou contar um pouquinho da carreira dele, mas efetivamente vocês vão conhecer ele na palavra dele, nas histórias dele. Então ele tem mais de 20 anos de experiência no setor financeiro, mais especificamente no Banco do Brasil. Hoje ele atua no braço de seguros da companhia, na BB Seguros. Foram diversas áreas de atuação, né, dentro desses anos, e ele iniciou na rede de agências como escriturário e se tornou gerente de relacionamento na área empresarial. Depois, alcançou a área de estratégia na diretoria de meios de pagamento. Agora, atualmente, está na BB Seguros. O Marcos ele é superintendente e é responsável por conduzir as áreas de dados, analytics e soluções digitais da BB. Marcos, seja muito bem-vindo ao Tex Talk. Oi, Mir, eu que agradeço o convite. Muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da minha história. E Marquinhos, pode me chamar de Marquinhos. Marquinhos, tá bom, maravilha. Eu tomei uma bronca um dia de algum ouvinte ou telespectador que eu conversei com o Fernando Carreira, da Autoglass, e durante a conversa, o Fernando, aí o comentário, deve estar aí, o comentário era, você tem que tratar por senhor Fernando, então eu fiquei meio preocupado, mas Marquinhos, Não, no então... caso, Marquinhos. Tá bom, combinado. Marquinhos, me conta uma coisa, eu gosto sempre de entender como as coisas começaram. Aqueles pontos... Tem um discurso do Steve Jobs em Stanford que ele fala que a gente só consegue ligar os pontos depois, né? Tem várias coisas que vão acontecendo na nossa vida que a gente não consegue entender a relação entre elas, e só quando você olha em retrospecto que você consegue entender como que as coisas se organizaram. Você nasceu em Belo Horizonte, Marquinhos, jovem, lá no... Eu sempre faço isso, falar jovem como se hoje você não fosse. Mas ainda criança, e me conta um pouquinho como que era teu dia a dia, tua realidade, e o que você gostava, o que você interessava no colégio, como que era isso? Beleza, então é isso aí. Nasci em Belo Horizonte, 79, né? E é o que você falou, a questão de ser engenheiro de obra pronta, né? Se olhar para trás e ver o que aconteceu, é mais fácil você tentar olhar para frente, né? Sim. A gente vai falar um pouquinho de analytics e dados e a gente vai chegar nessa discussão também. Então, assim, Belo Horizonte, 1979, assim, cresci numa família de pais que tiveram bastante dificuldade para se formar, mas que valorizavam bastante o estudo. Meu Legal. pai é contador, minha mãe pedagoga, e todos formaram depois de 40 anos de idade. Que legal. E assim, sempre deram muito importância para os estudos, né? Então, desde cedo, estudando em escola pública, né? Estudei em boas escolas públicas, tive essa oportunidade. Eu estudei em Belo Horizonte numa escola que se chama Marconi, ela ainda existe, mas era uma escola municipal que para você conseguir entrar, você tinha que fazer um concurso. Uhum. Então, era como se fosse um vestibular ali na quarta série. Eu consegui entrar nessa escola, uma escola que cara, além do ensino, que era muito bom, ela tinha um ginásio com placar eletrônico, ela tinha uma piscina olímpica, um campo de atletismo. Então, assim, era realmente um exemplo. Tinha laboratório, e os professores eram muito bons, PhDs, assim. Então, Que legal. eu tive a oportunidade de estudar em boas escolas públicas, né? Em que bairro que fica em Belo Horizonte? Eu morava no bairro Caiçara, e a escola ficava num bairro que eu não era próximo da Contorno. Eu sei que eu pegava 2 ônibus para ir para a escola. A escola era tão boa que valia a pena eu sair de casa, pegar 2 ônibus e chegar lá. Mas assim, acho que foi um momento de vida importante, porque essa escola, apesar de ser uma escola pública, ela mesclava tanto pessoas que vinham de uma classe social mais baixa, quanto pessoas de uma classe social mais alta. Então, eu acho que essa diversidade formou o meu caráter e ajudou na minha carreira. Sim. E tem alguma disciplina que sempre te fascinou mais?
Pra te falar a verdade, cara, assim, eu sempre tive um pouco de facilidade com matemática, mas meu pai é muito a matemática. Então, acho que tem um lance do filho querer confrontar um pouco com o pai. Sim. Então, durante o período de escola, eu não me dedicava tanto à matemática. E eu lembro que outras matérias me chamavam mais atenção, assim, né? Eu lembro de uma professora de português, logo quando eu entrei no Marconi, na quinta série, que durante o ano letivo eu tive que ler 12 livros. E aquilo, para mim, me marcou, assim, né? E a partir daí, eu adquiri esse gosto pela leitura. Então, a professora Virgínia, eu lembro muito dela, né? Então, assim, se for falar de uma matéria que me marcou nesse período, foi o português. Apesar de eu ter essa facilidade com a matemática. E você tem irmãos? Tem irmãos. Tem? Tenho. Eu tenho uma irmã mais nova, 10 anos mais nova, e um irmão 4 anos mais novo. Os dois continuam em BH. Que legal. E quando novo, gostando mais de português, tendo a facilidade com matemática, mas gostando mais de português, o que você imaginava de profissão? O que você achava que era a tua vontade de ser o quê? Pensava Cara, isso? Eu te confesso, assim, que eu gostava de desenhar também. Então, assim, eu tinha um sonho de ser desenhista. Mas eu nunca, como é que fala? Eu não tinha a clareza do que eu queria, do que eu gostaria. Tanto é que eu me tornei bancário, né? E assim, eu acho que ninguém sonha em ser bancário. Mas depois que eu me tornei bancário, talvez assim eu tenha encontrado a profissão que eu gosto, que realmente assim me faz levantar todo dia disposto para trabalhar. E qual que era teu estilo de traço, assim? Era mais Cartoon. cartoon? Cartoon. Às vezes eu perdia um bom tempo da aula assim, sem prestar atenção e desenhando e viajando naquele meu mundo. Mas é alguma coisa e depois eu comecei a usar CorelDRAW, comecei a me envolver com desenho dentro da tecnologia, mas não foi adiante, não. Eu acabei, até pensei, né, em numa carreira nesse sentido, quando eu me formei no segundo grau, né, mas eu não tinha noção. Eu de verdade, quando eu me formei no segundo grau, eu fui buscar opções de curso e eu acreditava que o curso de publicidade e propaganda era o mais próximo da área que eu gostava de desenho. Só que depois eu entendi que não, né? Existe o desenho industrial. Então, assim, me faltou essa parte de ter um aconselhamento com relação à carreira, assim, talvez. E hoje em dia, era muito novo. você ainda desenha? Não. Mesmo como... Não, meus filhos desenham, mas eu não desenho mais. Nem em reunião? Não, se eu precisar... pegar o bloquinho e ficar... Já aconteceu em como é que chama? Em oficina de design thinking. Desenha pra gente. Não, quem desenha? Eu pego e desenho, se precisar desenhar. Mas assim, alguma coisa está bem distante hoje. Não tá treinado, mas faz parte, né? Tá dentro do... Perfeito. Perfeito. Se eu ainda consigo desenhar sem o palitinho, né? E por que você foi para administração? A administração tem um pouco... não sei exatamente o que eu vou fazer administração, né? Tem essa marca, assim, né? Perfeito. Eu terminei o terceiro ano e me inscrevi no vestibular. Tá. Eu me inscrevi em 3 cursos: Direito, Publicidade e Administração com ênfase em Turismo. Tá. E eu passei dos 3 cursos. Então, assim, realmente eu não tinha muita noção do que eu queria. E nessa de não ter muita... Mas era bom. Saber muito o que eu queria, mas eu estava preparado para o vestibular. Sim. Eu tomei a decisão de ir para administração com ênfase em turismo. E assim, até uma história engraçada, cara. E assim, como é que as coisas acontecem, né? Eu fui me aconselhar com meu pai e com minha mãe, assim, e o turismo era porque minha mãe sempre gostou muito de viajar e sempre levava a gente para viajar. E assim, além disso, era uma indústria que na época estava crescendo muito, estava muito como é que fala? Em evidência, né? O turismo vai empregar uma quantidade enorme de pessoas, então eu tinha minha preocupação de estar trabalhando. Sim. Então essa era a primeira motivação. E a segunda, depois que eu tinha passado nos 3 cursos, foi a seguinte: eu falei assim, cara, eu tenho que escolher. Aí eu perguntei para minha mãe na época, eu falei assim, mãe, o que você acha? Ela falou assim, Marcos, faz a administração com ênfase em turismo porque a faculdade é mais próxima. Foi meio que... Próxima meio que assim, fisicamente. Fisicamente, né? Mas assim, eu confesso que eu acho que é muito difícil tomar a decisão, né, de carreira na idade que eu tinha, né? Eu comecei a estudar
na faculdade com 18 anos. Então, assim, realmente eu não estava na maturidade que eu deveria ter para tomar essa decisão. Mas, assim, de toda forma, como é que fala? O que você vai aprender ao longo da vida, né? A graduação que você faz não determina, né? Então, assim, eu acho que foi um passo importante de eu ter entrado num curso, ter concluído esse curso, mas depois eu vi que realmente, assim, não seria aquilo que eu iria fazer pro resto da vida. Sim. E, Marcos, tem uma característica, né, quando eu li aqui, da tua carreira aqui, são 20 anos no Banco do Brasil, 20 anos na mesma empresa. Perfeito. Hoje em dia, tô falando a Tex, uma empresa de tecnologia, frequentemente a gente vê as pessoas querendo ter mais ansiosas, querendo ter mais experiências em outras empresas e tudo mais. Na tua visão, qual que é o benefício, assim? Como que você enxerga trabalhar tanto tempo em uma mesma empresa? E óbvio que, né, como eu li aqui no começo, você passou por diversas áreas. Então, acho que essas experiências também podem existir dentro da mesma companhia, né? Perfeito. Assim, eu vou até aproveitar para fazer propaganda do Banco do Brasil, assim, enquanto instituição, né? Então, assim, ela é uma instituição que todos entram pela mesma porta, mas depois, lá dentro, cada um procura aquilo que gosta mais, que tem mais aptidão para fazer. Então, apesar dos 20 anos, eu acredito que tenha trabalhado em várias empresas diferentes dentro da mesma empresa, né? Então, assim, dentro de uma agência você tem uma cultura, dentro de uma superintendência a cultura é um pouco diferente, dentro da diretoria de meios de pagamento eu via alguns valores mais fortes, dentro da diretoria de negócios digitais eu via outros valores, Legal. agora dentro da BB Seguros eu enxergo ainda outras coisas. Então, assim, talvez essa ansiedade, né, por buscar desafios e conhecer novas formas de trabalhar aí e trabalhar em lugares diferentes, assim, eu não tenho passado por ela por isso, né? O banco acaba que é muito grande lá dentro, você acaba se resolvendo. Então, assim, eu sou um cara que dentro do banco participei de várias. Já tive em várias empresas diferentes, eu posso dizer assim, sabe? Sim. De verdade. Sim. E eu conversei com a Érica Médici aqui no Tech Talk, e ela conta que, via de regra, a cada 3 anos tem uma grande mudança, assim, na carreira dela tal. E ela busca Perfeito. isso. Eu, Você passou por várias áreas. Pra você, tem alguma característica nesse sentido? Assim, é algo que você... As coisas foram acontecendo, ou você também busca essas mudanças e encontrar formas de trabalhar diferente, áreas diferentes? eu busco. Eu sou inquieto também. Então, assim, a gente, dentro da agência, né? Quando eu trabalhava como gerente de relacionamento, eu já vi uma Você oportunidade. começou em BH mesmo? Eu comecei em BH, em Tá. uma agência dentro de Belo Horizonte. Então, assim, e na agência eu comecei já como na parte empresarial. E tive o contato com o cliente e consegui alcançar uma função de gestor de carteira, né? Um gerente de relacionamento. E quando eu vi que aquilo ali eu já tinha aprendido bastante o suficiente, eu busquei uma pós-graduação e fui tentar uma carreira na área estratégica, mudando para Brasília. Então, assim, isso aconteceu ao longo do tempo. A área que eu fiquei mais tempo no banco que foram praticamente 10 anos, foi na diretoria de meios de pagamento, né? Mas dentro da diretoria de meios de pagamento, eu trabalhei tanto com micro e pequena empresa, quanto com a parte de BI, que foi, assim, onde eu me encontrei. Então, eu sempre busquei oportunidades em áreas diferentes, assim. Eu acho que isso faz parte, né, do ser humano, essa Sim. inquietude, né? Sim. E você falou 10 anos em meios de pagamento, mas imagino que o meio de pagamento dentro do Banco do Brasil seja um mundo inteiro, assim, né? Perfeito. A área de BI, inteligência de dados, uso de dados, como ele surge, assim, para você, e o que você se descobriu ali dentro? Perfeito. Então, assim, eu logo que fui empossado na diretoria de meios de pagamento, né, como assessor,
eu via trabalhar com micro e pequena empresa. Então, assim, eu era responsável pelo cartão empresarial, Tá bom? né? E com o cartão empresarial, a gente tinha metas de venda, de ativação, né? De retenção. E eu trabalhava com o ciclo de vida desse cartão. Então, assim, eu tinha que entender, assim, como é que eu conseguiria influenciar essas métricas, né? De ativação, de rentabilização e de retenção. Nesse contexto, assim, Você lembra ou pode dizer o volume que era isso? a gente fala na época de mais de 100 mil clientes Tá bom, utilizando, mesmo tá bom. 100 mil micro e pequenas empresas utilizando No Brasil inteiro esse utilizando cartão. esse cartão. É. Tá. E eu lembro, cara, que a gente tinha meta, né, de ativação, de uso, e no uso eu consegui enxergar que algumas empresas elas se destacavam, né, Uhum. com relação ao percentual do faturamento que era utilizado no cartão de crédito. Tá. E nesse contexto, cara, no banco a gente tem muita informação. O cartão guarda muita informação. E a gente já tinha bases analíticas na época. Isso eu tô falando de 2009, 2010. Uhum. E eu consegui encontrar um padrão nesse uso. Na época, a gente identificou que as empresas, as agências de turismo, elas gastavam boa parte do faturamento no cartão de crédito. E aí depois foi entender o porquê isso acontecia, né? Porque foi um momento em que as agências elas deixaram de ser comissionadas pelas companhias aéreas, né? Então, uma das formas que elas tinham de rentabilizar a venda que ela fazia era por meio dos pontos de programa de relacionamento de cartão. Então, Perfeito. e nesse contexto a gente conseguiu encontrar essa oportunidade. Então, assim, pô, se existe esse público que é um outlier, Uhum. no volume, no percentual do faturamento, como volume faturado no cartão, onde é que eu encontro mais? Então, a gente direcionou a estratégia para lá e foi um sucesso. E foi o meu primeiro contato com a ciência de dados, né? Então, ali dentro, eu tive esse contato, eu ainda trabalhando numa área de produto, essa era uma área de produto, de cartão empresarial. E nesse contexto, eu participei de uma concorrência. O banco é bem interessante com relação a isso, assim, né? A gente, lá dentro também, você assume funções, mas para assumir a função, você passa por processos seletivos. Assim, esses processos seletivos, eles envolvem desde do conhecimento teórico até a parte do comportamental. Então, assim, passei por um processo seletivo, fui para uma área, já como assessor sênior, né? Para uma área de acompanhamento de negócios, né? Tá. E lá eu pude aplicar mais o que eu tinha aprendido no cartão empresarial. Daí veio toda a minha história com dados, assim, ela começa aí. E como que ela foi se desdobrando, Marcos? Hoje em dia, até para nossa conversa aqui em off, né? Eu sei o quanto você olha e pensa direcionado para dados, mas e como foi se desenvolvendo? Como que, naquele momento ainda meio incipiente, olhando os dados dessa parte de cartão, mas quando você expande esse universo, às vezes mais dados também tornam as coisas mais difíceis, Mais né? Você não difíceis. sabe muito onde procurar. Tudo pode ser sinal ou pode ser ruído, né? Perfeito, perfeito. Então, assim, primeiro, essa preocupação desde o início, e talvez isso tenha sido importante para minha carreira, Tá. porque a gente tem que entender a qualidade daquilo que você está trabalhando para você chegar numa resposta confiável, né? Nesse contexto, assim, é o que você falou, o cartão traz muita informação, né? Mas para você, muito dado, mas para você chegar na informação, tem todo um tratamento. Então, assim, pela essa quantidade e pela essa necessidade de qualificar para chegar numa boa resposta, talvez tenha sido um impulsionador da minha carreira dentro de Data e Analytics. Porque é alguma coisa que vende muito cedo, assim, né? Eu estava em 2010 a gente tinha uma gerência comercial e existia uma equipe de data mining já dentro da companhia, né? E então, assim, a gente já estava olhando para a informação e olhando com critério, porque a gente sabia que naquele mar de informação tinha, o que você falou, tinha muito ruído. Então, assim, a gente tinha que saber trabalhar essa quantidade, né? Então, acho que é por aí, né? Isso impulsionou minha carreira no sentido dos dados, assim, de trabalhar com Data e Analytics. E nesse trabalho com dados, você também, ou o time,
e a Campo, assim, tinha um relacionamento mais próximo com o consumidor, com o cliente, ou era numa dimensão mais o que os dados me contam, assim, né? Cara, eu nem tinha pensado nessa história, mas assim, essa história é interessante, assim. Em determinado momento, a gente olhando também para ciclo de vida, mas para uso do cartão, né? Eu tinha muito cartão com a função crédito ativa, mas sem uso. Então, a gente precisava de entender por que, que aquilo a gente não estava conseguindo avançar no uso. Por que o cara não fazia a primeira compra? Uhum. A gente selecionou uma base, a gente fez um experimento, né? Entregando um benefício para a primeira compra. E assim, foi impressionante, porque esse experimento a gente usa o teste AB, né? Para entender se realmente aquele cara que a gente tentou provocar foi o que se mexeu, né? Frente ao grupo controle, né? Isso tudo assim, homogeneizado, né? Uhum. Eu me lembro que foi um fracasso, assim. A gente viu que tanto o teste quanto o controle tinham o mesmo comportamento com relação à ativação, né? Então, o percentual de ativação daqueles dois grupos estavam iguais. Naquele momento, assim, a gente... Mesmo com incentivo, Mesmo com incentivo. não mudava. Não mudava. E naquele momento a gente Legal. reuniu a equipe e falou assim, cara, não é possível. O que está acontecendo? E a gente falou assim, só tem um jeito a gente ficar sabendo, vamos ligar para esses caras. Então a equipe lá tinha umas 10 pessoas, eu falei, todo mundo, vamos pegar o telefone e vamos ligar, vamos entender o que está acontecendo. E assim, foi uma surpresa, porque a gente encontrou determinado atributo que realmente influenciava na ativação e que, assim, a princípio ele parecia muito simples da gente entender, mas só fomos entender depois de fazer como é que fala? O experimento, né? Uhum. Então, a gente começou a entender que as regiões em que a gente tinha um percentual de ativação menor eram aquelas regiões em que a adquirência também não estava madura. Então, assim, eram regiões em que o cartão não era aceito. Então, assim, era um atributo que a gente não levava para o nosso modelo na hora de tentar incentivar. Perfeito. E quando a gente encontrou... E como é que a gente encontrou essa informação? Não foi numa tabela, a gente encontrou ligando para as pessoas e perguntando. Então, assim, mas cartão para quê? Como é que eu vou usar esse cartão aqui? Então, para elas era óbvio. Para elas era óbvio, e para quem estava olhando a tabela de uma maneira fria, não estava claro. Não tinha esse dado. Mas foi um experimento importante para a gente aprender isso, para ali na frente conseguir assim, trabalhar com isso como, inclusive, um filtro, né? Sim, sim. Eu acho muito interessante essa experiência que você dividiu, porque muitas vezes eu acho que a gente faz muitas coisas usando a tecnologia, a camada mais... E no final das contas, se você puxasse o telefone e falasse com alguém, tinha boas respostas ali, né? Tinha pelo menos um direcionador interessante, né? Isso aí, é isso aí. Na realidade, assim, quando você não consegue ter o resultado que você espera ali, né? Essa profundidade, né? Na resposta, né? Traz muito insight importante. Então, assim, e às vezes também o que eu vejo é que pode parecer um trabalho um pouco menos sofisticado, né? Uhum. Mas o valor dele talvez seja maior do que o trabalho Sim. que é sofisticado. Então, nesse contexto, eu lembro que quando eu fiz a proposta, falei, turma, vamos todo mundo ligar. Todo mundo cresceu o olho, né? Eu estava conversando com engenheiro, eu estava conversando com cientista de dados. Mas assim, depois o depoimento, né, de cada um deles que fez o dever de casa, vira uma lição para tudo, né? Vira uma lição. E assim, pra vida, né, cara? Porque assim, os dados, eles são frios, assim, né? A gente, para conseguir extrair valor do dado, você tem que ter muita, como é que fala? Precisa ter muita consistência com relação àquilo que você está utilizando, né? Você tem que ter a certeza da qualidade daquilo que você está utilizando. Sim. Né? Essa semana eu tive uma reunião com o pessoal da Amazon, a AWS, e me lembrou agora que a gente estava falando que eles falam que a informação mais qualificada está na borda, né? Então, assim, quem tem contato com o consumidor, a gente pode ter uma área super avançada de dados, tecnologia, machine learning, mas assim, se você perguntar para a pessoa do call center o que está acontecendo, ele vai saber, né? Eles usam um exemplo do Jeff Bezos, ele estava no centro de distribuição, ainda lá no começo da Amazon, e tinha uma mesa, uma pessoa que estava do lado dele tinha despachado e falou, essa mesa vai voltar. Ele falou, mas como sabe que vai voltar? Eu falei, não, porque sempre volta. E
Deu pouco tempo lá, voltou realmente. Ah, porque arranha, porque a embalagem não é boa, tal. Ele falou, cara, é importante a pessoa da borda ter a possibilidade de também desligar, né? Poder Perfeito, tomar a decisão ali na frente, porque perfeito, ela sabe, né? perfeito. E é legal porque, assim, já passa-se parte do nosso dia a dia, né? Hoje a gente tem, como é que fala? Isso no nosso processo, né? Então, assim, hoje dificilmente eu vou tomar uma decisão com relação ao produto de dados sem ouvir quem vai utilizar aquele produto de dados, né? Antigamente era diferente. Eu acho que Sim. hoje a gente tem essa preocupação, né? Então, assim, esse mês mesmo, né, esse mês passou, a gente estava construindo um processo que iria influenciar um escritório, Uhum. mas assim, a gente fez questão de construir esse processo junto com esse escritório, porque assim, e não é as realidades são diferentes, né, cara? O Brasil é muito grande. Então, assim, Sim, um escritório que trabalha de certa forma dentro de São Paulo, ele pode trabalhar de uma forma diferente no Nordeste. sim. Então, assim, entender essa realidade, e é o que você falou, tá próximo da informação que chega na ponta é crucial para o sucesso, né? Para uma estratégia de dados bem feita, assim. Uhum. Eu concordo muito com o que você falou. O Marcos, e quando você sai de cartão com esse conhecimento, né, desenvolvendo esse conhecimento da parte de dados, é o momento que você vai para Brasília? Não, eu saí da agência, eu Aham. deixei de ser gerente de relacionamento e fui para cartões em Brasília. Ah, cartões já era em Isso, a Brasília. diretoria de meios de pagamento já era em Já era em Brasília, Brasília, né? tá. E lá, por lá fiquei 10 anos. Então, assim, a minha mudança de cidade ocorreu junto com uma mudança na parte profissional, né? Eu estava muito no operacional, né? Gerindo uma carteira de clientes, fazendo as vendas, né? Sendo gerente de relacionamento, que, assim, é uma experiência fantástica, principalmente quando você fala de atender micro e pequenas empresas, assim. Eu acho que a gente acumula muita informação relevante, né? Eu vou trazer uma aqui que eu acho que é importante para a turma. Eu tive um cliente que era um supermercadista, assim, e Tá. era um cliente, ele é bem próspero e ele foi até a agência e o principal negócio dele à época, né? A época, olha pra você ver como é que eu já tô ficando velho. Eles contavam muito cheque, né? Descontar cheque era assim, ele chegava com uma quantidade de cheque pré-datado e o banco recebia aquele cheque, ele compensava na data certa e antecipava aquele valor para o cliente. Mas ele é muito próspero, assim, a necessidade de capital de giro dele era baixa. E quando ele foi na agência, eu tinha uma campanha de capitalização. Todo Uhum. mundo, né, já deve ter ouvido falar de campanha de capitalização dentro dos bancos, né? Elas existem, assim. E eu ofertava para todo mundo, mas assim, eu sempre tive para mim que era importante o cara ter bastante consciência daquilo que ele estava comprando, né? Então eu sempre fui muito franco, muito honesto na hora de fazer essa venda, né? Então, assim, eu gastava muito tempo, porque eu ofertava para todo mundo, mas no final das contas, um ou dois Que comprava converte. e que convertiam, assim. E no caso dele, assim, ele falou assim: "Ô, Marcos, para a empresa, eu acho que não faz sentido, mas eu recebo uma aposentadoria aqui no Banco do Brasil também, e a gente poderia pegar essa aposentadoria e transformar ela nessa capitalização. Eu sei que ela rende pouco, eu sei que ela me dá a possibilidade de ganhar algum prêmio, Uhum. então eu topo. E, cara, foi muito legal, porque assim, eu acho que ele devia estar no teto da Previdência, assim, o valor que ele recebia era importante, assim. E quando eu fiz aquilo em capitalização, eu lembro que eu bati 3 meses de meta da agência. Aí o gerente veio me cumprimentar, me parabenizar, né, e tudo. E assim, foi alguma coisa super honesta, assim, do ponto de vista do negócio, né. E, cara, esse cara trabalhou por muito tempo com a gente. Em determinado momento, o supermercado dele era numa região mais pobre, em BH. Ele começou a ter problemas financeiros. Assim, a gente foi entender o que ele estava tendo de problema e estava vinculado a um problema social, assim. Tá. Na área onde que ele atuava, se estabeleceu não sei, acho que é boca de fumo, né? Não sei se Aham. é assim que chama, né? Mas é uma cracolândia, alguma coisa Uhum. assim. Isso espantou o cliente dele e ele começou a ter dificuldade. Caramba. E assim, eu lembro, cara, dele chegar
na minha mesa, assim, e é isso que faz a gente, como é que fala? Ter orgulho do trabalho dentro de um banco. Talvez é aí que eu me encontrei, né? Enquanto, pô, achei minha profissão, isso aqui é muito bacana que eu tô fazendo, o propósito disso é muito bacana. Porque ele chegou na minha mesa e, assim, é um senhor, e bastante abalado, assim, e comentou para mim, falou assim, Marcos, eu não vou conseguir quitar determinado empréstimo, porque tá acontecendo isso, isso e isso. Eu já estava sabendo pela condição que ele vinha apresentando. Eu comentei, falei com ele, eu vou usar o nome fictício, né? Sr. João, fica tranquilo, cara, porque assim, ó, a gente sabe, né, da sua honestidade, a gente sabe que quando você tiver, né, capacidade de honrar, você vai vir aqui honrar. É claro que eu vou fazer o meu trabalho, que é te cobrar, entender o que está acontecendo, mas assim, a gente sabe que esse tipo de coisa acontece e que, assim, às vezes tá fora do controle do Total. senhor, né? E assim, ele muito abalado mesmo. Um senhor de, sei lá, de 65 anos chorando. E aí, cara, naquele momento, assim, pra você ter uma ideia, ele tava numa condição tão boa quando ele fez a capitalização que ele tinha esquecido daquilo. Então, assim, naquele momento eu lembrei ele, falei assim, você tem uma capitalização assim, inclusive, assim, acho que daqui a 2 meses a gente acredita pro senhor o valor que você recebeu. E assim, ele tinha recebido alguns prêmios, porque a quantidade que ele tinha era grande. Não eram prêmios grandes, mas assim, 10 vezes o valor do depósito no mês. E quando ele ficou sabendo disso, o olho dele brilhou, ele me agradeceu e ficou super contente de conseguir, assim, honrar durante um período que ele teria dificuldade de honrar as dívidas dele, né? Então, assim, a capitalização é um tipo de seguro, né? E, assim, para esse momento e para essa pessoa fez muito sentido, né? Sim. E a gente escuta muita história de que não faz sentido, né? É mais fácil ouvir histórias de que, pô, para esse cara não faz sentido. Mas essa história é uma história interessante, assim, que eu lembro dela com orgulho. Sim. Porque foi uma venda bem feita e para ele, no final das contas, assim, foi uma boia de salvação. Sim. E no final, em várias características, produtos financeiros, né, seguros dentro desse universo, no final das contas, existe um público ou uma necessidade específica para cada um deles, né? A questão é muito difícil, ou quando a venda não é consultiva ou é empurrada, aí a pessoa vai comprar um negócio que não faz sentido para ela e vai achar que aquilo não faz sentido. Não, aquilo não faz sentido para esse indivíduo, né? Então, imagina, com necessidades muito primárias ainda, alguém ficar preocupado com o seguro do automóvel. Pô, ótimo, automóvel é o dia a dia dele, é importante e tal, mas pô, seguro de vida, seguro de outras coisas talvez sejam mais básicos e mais importantes, apesar da cultura que a gente tem aqui, né? Mas, Marcos, queria explorar um pouquinho, porque a gente vai chegar em seguros, mas eu queria falar antes do Open Finance. Perfeito. Você, já lá em Brasília, atuou com o Open Finance, né, como dentro da estrutura de projetos, né, e Perfeito. Trabalhando para o Open Finance. O que você aprendeu ali? O que você... Cara, talvez tenha sido o maior aprendizado da minha carreira, assim, né? Eu fui convidado para compor um projeto estratégico dentro do banco se não me engano, em 2020, em janeiro de 2020. E nesse convite, eu fui para tocar a parte de operações, porque eu já tinha uma experiência com dados, com infraestrutura de dados, e eu podia ajudar nessa parte de operações. Era algo totalmente novo para mim. Então, assim, foi um momento de aprendizado, né? Entender o que era aquele tema, que já existia fora, né? Uhum. A gente sabia que, por exemplo, na Inglaterra, a gente já tinha estabelecido, né, um ambiente aberto de dados no sistema financeiro. Tinha alguma informação de outros países, né? Estabelecendo também, mas, assim, algo totalmente novo no Brasil, uma agenda muito forte, puxada pelo Banco Central, e com prazos bem definidos e com uma como é que fala? Com uma pressão do calendário, né? Sim. E a forma como o Banco Central estruturou o Open Finance no Brasil, eu acho que foi uma forma bastante inteligente do ponto de vista do regulador, porque ele confere autonomia para os segmentos determinarem, né, as regras a partir de uma regra maior. Então, assim, é uma construção conjunta, né? E que
os interesses são escutados. Então, assim, cada associação, né? S1, né, que são os grandes bancos de grande porte, tem uma cadeira para discutir o como construir. S2 tem uma cadeira para discutir o como construir também. As fintechs, né, tem uma cadeira para discutir. As empresas de meio de pagamento. Então, assim, foi uma construção assim, bastante democrática do arcabouço para que o Open Finance viesse a existir, né? Então, assim, é um tema que ele é árido. Então, assim, o Open Finance, o que é, né? Você permitir o compartilhamento dos seus dados financeiros entre instituições, né? Por que muda o jogo, né? Porque, assim, o grande diferencial de uma instituição com relação à oferta que ela faz é o conhecimento do cliente, né? A partir do momento que ela conhece esse cliente, ela tem condição de ofertar condições melhores, né? E então ela larga na frente à medida que ela tem um relacionamento há mais tempo com esse cliente. Então, à medida que você compartilha essa informação a partir do consentimento, né? Que o Open Finance só foi possível em virtude da LGPD, né? Em que estabeleceu assim quais são as regras para compartilhamento de dados. Então, assim, eu tenho regras claras. Então, uma das hipóteses de uso de dados dentro da LGPD é justamente o consentimento que o Banco Central trouxe como talvez o cerne, né, da coisa toda. Então, assim, eu preciso consentir com que os dados sejam compartilhados. Então, a partir do momento que esses dados são compartilhados, eu consigo ter um nivelamento com relação à informação daquele cliente, e essa informação nivelada permite com que os bancos concorram em pé de igualdade, né? Então, eu tô trazendo um pouco do que é o Open Finance. E aí, qual foi o desafio? O desafio foi justamente esse. Esse conceito, ele não é simples. Esse conceito não é de entendimento da maior parte da população. Então, assim, para que haja o convencimento, você tem que deixar claro quais são as vantagens de eu estar te dando aquele consentimento. E assim, a gente, Banco do Brasil, a gente queria se posicionar como uma protagonista nessa discussão. E para ser protagonista, você não pode ser só um banco que vai compartilhar os dados que você tem. Você tem que buscar esses dados lá fora também e melhorar seus processos. Então, eu acho que o principal desafio é, num contexto de uma informação, de uma situação, de um macroambiente que é novo, né? Como é que você consegue deixar claro qual o valor daquilo ali para quem participa, né? E eu acho que esse foi o principal desafio, né? Além disso, tem vários outros desafios, assim, quando você fala de estabelecer uma arquitetura para você receber esse dado, guardar esse dado, democratizar esse dado dentro da instituição, ter todo o processo de governança com relação a esse dado. Perfeito. Então, isso aí é difícil, mas eu acho que o mais difícil é realmente você conseguir mostrar esse valor. E eu acho que a gente conseguiu, né? Estamos no ápice? Ainda não. Tem muito para caminhar? Tem. Mas eu tenho certeza que boa parte da população hoje no Brasil que entende o que é o Open Finance, talvez tenha sido em virtude de alguma coisa que a gente fez naquele momento, tá? De algum benefício que a gente conseguiu. Consegue enxergar como se beneficiar daquilo, né? Isso, isso. Agora, eu imagino, tô falando pela Tex e por outras empresas, principalmente no mercado de seguros, fazer algo assim, né? Como você falou, na parte de arquitetura, na parte de dados, é muito complexo numa companhia como o Banco do Brasil. Muitos sistemas, muitas ferramentas os legados que eles falam, os sistemas legados. Exato. Então, assim, é um desafio muito, muito grande. Muito grande, muito grande. Assim, cara, envolve muita coisa, porque assim, ó, não envolve só a questão da infraestrutura, envolve o custo dessa infraestrutura, né? Envolve desde a gente determinar as rotinas para trazer essa informação e armazenar, até como é que eu conecto essa informação com os processos que eu já tenho, para que eu consiga gerar esse valor para o cliente. Sim. Então, assim... Você não é vazio. Né? Você não é a tecnologia pela tecnologia, o dado pelo dado. Perfeito, é isso aí. Mas assim, eu vou trazer um exemplo aqui que é bem interessante. Assim. A gente, no banco, a gente divulgou recentemente um volume grande de portabilidade, acho que R$1 bilhão em portabilidade de crédito, que a gente trouxe a partir de dados do Open Finance.
E como é que isso aconteceu? Isso aconteceu a partir a partir da conexão, né? Do consentimento com buscar os dados da proposta de empréstimo, do empréstimo que ele tem lá fora, trazer esses dados do empréstimo que ele tem lá fora aqui para dentro e fazer uma oferta melhor para esse cara. E nesse contexto, cara, assim, foi uma vitória imensa, porque a gente atendeu o que o regulador estava nos pedindo. O regulador pedia mais competitividade. Então, a gente conseguiu entregar essa maior competitividade para o regulador, né? Então, inclusive, assim, o Campos Neto chegou a citar, né, em reportagem esse case, junto com outros cases relacionados a limite para cartão de crédito e, assim, com volumes expressivos, né? R$ 1 bilhão em empréstimos já portabilizados. Então, assim, o que você trouxe em termos de complexidade é isso mesmo. É super complexo. É super complexo porque eu estou trabalhando com duas arquiteturas que são distintas, né? Eu trabalhando no monolito e no microserviço, né? Quando eu estou para fora, às vezes eu estou no microserviço, aqui dentro, em parte, eu estou no microserviço. Ali eu já estou no monolito, que é uma expressão que a gente usa para os sistemas legados, né? Que eles são mais fechados e que é mais difícil fazer com que ele se conecte com os outros sistemas. Então, todo esse desafio a gente teve que enfrentar. Mas eu fico muito feliz de ver assim, o caminho que a jornada que a gente percorreu, porque o banco, cara, assim, diferente de outras empresas, ele não tem facilidade de expandir a quantidade de funcionários, né? A gente depende do concurso público, né? Sim. E em determinados momentos eu achava que a gente não ia dar conta em virtude da quantidade de coisas que a gente tinha que fazer e da complexidade que você trouxe. E hoje, quando a gente olha para trás e vê, né, essa menção do presidente do Banco Central com relação à nossa atuação, isso traz muita satisfação, assim, né? Isso deixa a gente contente com as noites que a gente passou sem dormir, homologando e para fazer a coisa acontecer mesmo, tá? E convido todo mundo, assim, para quem não conhece ainda, né? Hoje, dentro do app do banco, você consegue dar o consentimento, né? E trazer as informações de uma outra instituição para dentro do Banco Brasil. E pode ter certeza que a partir daquela informação, o banco vai te entregar algum valor a partir daquela informação. Hoje eu já tenho eu tenho convicção de dizer isso. Sim. E eu acho que tem um negócio fascinante, Marcos, do que você falou, do exemplo que você deu, do nome fictício ali do seu João, e tudo isso, assim, quando esse tipo de atuação, né, esse tipo de empresa, o quanto você de fato faz diferença na vida de um monte de gente, né? Assim, a gente pode falar de tecnologia, dados e todas essas coisas, mas no final do dia é como você chega ali na borda e como você faz essas pessoas terem uma qualidade de vida melhor, sobrar um dinheiro, ter um dinheiro, né? Agora, nessa jornada, né, com a Serasa, tenho visto muito isso, assim, é fascinante, é você enxergar como as coisas que você trabalha, o esforço que você tem, as noites em claro, fazem diferença no dia a dia das pessoas, né? Segura um pouco nesse mundo, né? É o quanto você toca a vida de alguém num momento difícil, num momento, né? Perfeito, cara, assim, porque e é legal isso, né? Porque eu acabei de falar assim, eu tô há 20 anos no banco, né? Mas eu já passei pela agência, ou seja, já tive próximo do cliente, senti isso que você tá falando. Eu já tive na área de meio de pagamento, já tive na área de negócios digitais, projeto Open Finance, que é uma coisa totalmente nova, agora com seguros. E assim, cara, esse valor que a gente gera para a sociedade, né? Tanto a indústria financeira quanto a indústria de seguros, assim, ela não é muito perceptível. Então, talvez não tenha aquele sex appeal da carreira, né? Então, você perguntou, pô, você pensava em qual carreira você pensava, né? Talvez eu pensava no desenho, né? Mas quando eu tive a oportunidade de conhecer, né, a importância da indústria financeira, falei aqui que eu quero estar, cara. Porque, assim, de verdade, a gente consegue fazer a diferença. E o brasileiro, com a brasileira, com crédito e com a vontade que tem e com a capacidade de empreender, eu acho que, assim, a gente consegue mudar uma comunidade, né? Se a gente chegou... Isso é notório, assim, né? Isso em cidades em que você tem uma agência bancária,
a economia é mais pujante, né? Então, assim, por quê? Por causa da facilidade do acesso ao crédito. Então, assim, a gente passa a ter essa noção a partir do momento que você já está lá dentro, entendendo um pouco mais da indústria financeira, que é o que você falou. E a indústria financeira é muito parecida com a indústria de seguros, né? Que no final das contas é comprar risco, né? Sim. O que a gente está fazendo na indústria financeira é comprar risco, e na indústria de seguro, da mesma forma, é comprar risco, né? Eu lembro, desde o meu pai trabalhava no mercado de seguros, era corretor de seguros, e eu lembro que sempre falavam que no Brasil o mercado de seguros era o primo pobre da indústria financeira, né? E quando você foi para seguros dentro do Banco do Brasil, realidades muito diferentes, tecnologias muito diferentes, assim, mundos muito diferentes, qual foi sua percepção? Então, assim, eu não acho que seja o primo pobre, não. Eu acho que, assim, primeiro porque assim, a gente tem um espaço muito grande para avançar, né? O Brasil pode avançar muito, então, assim, a gente tem muito dinheiro na mesa. Então, assim, se a gente conseguir estabelecer essa cultura do seguro, né, no Brasil, a gente está falando de uma indústria que pode crescer 3, 4, 5 vezes o tamanho que ela tem, né? E é uma indústria, cara, que, assim, ela não é que ela emprega diretamente, mas ela gera valor para muita gente, né? Ela gera valor para o corretor, ela gera valor para o banco, do bancassurance, ela gera valor para o segurador, ela gera valor para o ressegurador. Então, assim, ela impacta muita gente, né? Então, e é uma indústria que é do ponto de vista das margens, da rentabilidade, ainda é pujante, né? Então, não acredito que seja o primo pobre, não. Talvez, assim, em determinado momento, determinado momento até pode ter sido, né? Porque hoje em dia, mas eu acho que hoje eu me brilho os olhos, assim, né? A oportunidade de fazer parte desse momento dessa indústria. Legal. E você tem atuado também no Open Insurance. Perfeito. Qual tem sido a tua experiência, Marcos? Cara, acho que Open Insurance... minha percepção, tá? Eu acho que ainda gera muita dúvida, né? Corretor muitas vezes não consegue se achar muito bem. Teve as mudanças, desde mudanças dentro da SUSEP, enfim. Mas como que você enxerga hoje o Open Insurance, o momento atual? Perfeito. Então, assim, primeiro, assim, o conceito, ele é muito bom. Ele é muito bom, excelente. Da mesma forma como o conceito do Open Finance, né? Uhum. Que é você compartilhar suas informações para que eu possa te conhecer melhor e, te conhecendo melhor, te fazer uma oferta mais apropriada. Então, assim, o conceito é excelente. O que eu vejo é que, assim, diferente do Open Finance, que ele já existe lá fora e já existe com uma consistência, inclusive, em alguns países, né? Já há algum tempo, talvez não no mesmo ritmo de evolução que a gente teve, né? Mas assim, na Inglaterra a gente já fala de Open Finance há algum tempo, né? O Open Insurance é nosso. Então, assim, a gente tem um desafio maior, né? Da gente conseguir realmente conceber o Open Insurance, talvez para o mundo. Assim, não conheço uma iniciativa de Open Insurance fora do Brasil. Então, imagina a complexidade que você tem no Open Finance, né? Que é a complexidade do entendimento do conceito pelo cidadão médio, que não é simples. Uhum. Você tem essa mesma dificuldade no Open Insurance e sem uma, como é que fala? Sem uma experiência prévia que nos possa, tipo assim, determinar qual que é o melhor caminho, como é que eu acelero, né? Então, assim, aqui a gente tem um desafio maior. Por outro lado... Desafio com a população mesmo. Assim, com a população, para as pessoas entenderem, né? E assim, também é um pouco diferente, né? Assim, talvez no seguro você não tem contatos tão frequentes com o corretor ou com a seguradora como você tem com o banco, né? Uhum. Então, assim, talvez seja mais fácil para a indústria financeira mostrar qual que é o valor, né? E te induzir, né, em virtude daquele valor que ela está te entregando, do que para a indústria seguradora. E, assim, trazendo essa dificuldade junto com a questão de ser algo realmente novo, né? Então, assim, eu acho que a gente tem um desafio maior, né? Mas não acho que não vai ser um desafio que vai ser superado, né? Eu acho que é uma questão de tempo da gente achar os melhores modelos de negócio, os modelos de negócio vencedores aí, e entregar
esse valor e divulgar esse valor, né? Porque eu tenho participado, a gente não participa diretamente na BB Seguros, mas a gente é uma holding que participa da Brasilseg, Brasilcap, Brasil Prev e Dental, mas assim, eles todos estão em compliance, a gente está trabalhando para que a gente possa gerar esse valor para o cliente, mas eu percebo que a complexidade é maior, tá? Você, quando a gente entra nesse universo, né, de Open Insurance, naturalmente a gente está falando de um volume de dados maior, afinal, você consegue levar o histórico, né, de dados de um determinado indivíduo para lá e para cá, né, ter mais informações a partir do consentimento dele. Eu acho que para as pessoas ainda não é muito claro o uso dos dados, né? A gente fala aqui, até pensando em soluções que a gente tem, enfim, mas para as pessoas no dia a dia ou para o corretor no dia a dia, muitas vezes não é tão claro como que pode ser usado os dados e tal. Eu sei que você gosta de algumas analogias, assim. Como que você exemplifica ou explica o uso dos dados? O que acontece, né? O que é a modelagem de dado? É a partir do dado você transformar em informação e aquela informação te trazer alguma predição, né? Então, estou falando de uma modelagem preditiva do modelo supervisionado. E nessas férias, cara, a gente tem um pé de café lá em casa e foi a primeira vez que ele frutificou mais. Então, assim, tinha bastante fruto. Aí eu falei assim, cara, eu vou cair para dentro e vou transformar isso aqui em pó e vou fazer o café. E foi impressionante, que assim, apesar da minha parca experiência, eu consegui transformar o fruto no café, né? No cafezinho que a gente toma. E eu nunca tinha me dado conta, né, assim, do processo, né? Tá. E quando eu me dei conta desse processo, cara, eu, como sou um cara que gosta de Data Analytics, né? E tô nessa né? Eu gosto até do processo de modelagem mesmo, de construir um modelo, eu comecei a pensar na seguinte analogia, né? Então, assim, ó, a gente começou colhendo esse fruto, né? A colheita do fruto é o momento em que eu estou procurando os dados que eu vou utilizar para modelagem. Então, eu fui lá, colhi o fruto e aquele ali é a colheita. Depois de fazer a colheita, eu tenho um processo que ele é moroso, cara, que é assim, ó, você tem que deixar secar. E deixar secar, eu não sei quanto tempo tá no manual, mas lá em casa foi mês secando porque eu queria bem sequinho. Então, esse processo de deixar secar, para mim, assim, cara, como é que eu olho para essas fontes de dados e verifico se todas elas são relevantes e consistentes para o problema de negócio que eu quero resolver? Então, esse seria ali o processo de secagem. Depois, cara, eu tenho uma outra parte, e assim, eu não sabia o tamanho do desafio, por isso que eu fui para dentro. Se eu soubesse, talvez no começo eu não teria coragem. Aí eu falei assim, pô, eu preciso extrair a semente da fruta, né? A semente. E nesse processo de extração da semente, que é pilar o café, eu até comprei um pilãozinho pra gente conseguir pilar, porque não tinha nem como fazer. Aí eu associo ele à parte de beleza, eu tenho as fontes de dados, eu sei que essas fontes são relevantes, e eu tenho um processo dentro do ciclo de Analytics, que é o ETL, né? Que é a extração dos dados, a transformação deles e a carga para eu poder trabalhar esses dados. Então, essa analogia que eu faço. Na sequência, eu precisei torrar esse café, né? Aí, no processo de torra, eu entendi que é ali, cara, que tá o segredo no processo de torra, né? Porque, assim, a depender da temperatura, você vai chegar em determinado aroma. A depender do tempo e da torrefação ali, você define o corpo do café que você vai tomar. E nesse contexto, assim, eu associei com a parte de pegar os dados e fazer a transformação desses dados para utilização em um modelo, né? Então, assim, às vezes eu preciso pegar uma variável que tem uma escala muito grande, reduzir a escala dela. Às vezes eu preciso preencher os valores que não existem. Legal. Às vezes eu preciso transformar uma variável que é numérica numa variável categórica, ou uma variável categórica numa variável que tenha um sentido, né, de ordinal. Então, essa analogia que eu fiz. E, cara, depois é que você vai para a parte de fazer o café realmente, né? Que é moer os grãos e, como é que fala? Transformar isso na bebida.
E nesse contexto, assim, eu olho mais para a parte realmente da modelagem, da criação do modelo. Então, assim, você tem as bibliotecas hoje para criar modelos supervisionados no Python, no R, mas, cara, isso é a última parte. E talvez o que define o sabor do café não é essa última. Não é essa última, é justamente a anterior. Sim, entendeu, Mira? Assim, eu precisei gastar muito tempo para chegar no melhor grão, para a partir dali criar o melhor café, né? Então, essa é a analogia que eu fiz recentemente. Assim, para mim, é muito parecido, né? A questão do tempo e você conseguir. Porque eles falam assim, olha, o processo de modelagem, o cientista de dados, ele gasta 70% do tempo dele chegando na informação que vai permitir ele aplicar a técnica estatística que vai entregar o modelo que ele precisa. Uhum. E esse 70% é justamente essa parte que não aparece para quem está cobrando o modelo. E é uma parte super importante para o resultado daquele modelo, né? Então, foi essa a analogia que eu fiz. E ficou bom o café? O café ficou bom, cara. Ficou? Por mais impressionante que pareça, assim. E eu tomo bastante café e a gente aprendeu a tomar café sem açúcar, né? Uhum. Eu não sei se você toma café sem açúcar, Tomo, né? E quando você começa a tomar café sem açúcar, você conhece mais o sabor, né? Então, assim, eu posso dizer que, assim, claro que tá distante dos melhores cafés que eu já tomei, mas, assim, foi um café que surpreendente, assim. Surpreendente, essa é a palavra. Muito bom. E é interessante isso. Eu acho que essa analogia que você fez do uso dos dados, no final, ela também serve para muita coisa, né? Porque a parte de extração, transformação, carga, no final das contas, é o que vai qualificar o resultado final. Mas é a parte que é menos vista. Fica no bastidor, Fica né? no bastidor. É isso aí. Então ela não é sexy, ela não é... Exato. Não gera valor, você não consegue diretamente, né? E aquele cara que tá te patrocinando, né? Sim. Que tá investindo para você construir aquilo e ele, às vezes, não tem essa noção, né? Então, quando a gente até constrói a analogia, assim, é muito pensando nisso. A gente tem que conseguir demonstrar para ele que o valor dessa parte que tá escondida talvez seja até maior do que o valor da modelagem em si, né? De transformar a informação num modelo supervisionado que vai te cuspir uma probabilidade que vai definir se aquele cara quer ou não quer determinado seguro. Uhum. Essa parte anterior de olhar para esses dados, e assim, isso dentro de uma empresa como o Banco Brasil e como a BB Seguros, isso não pode ser alguma coisa ad hoc. É um processo. Então, assim, todo o processo de governança de dados que a gente tem bem estabelecido hoje é que nos permite ter velocidade para entregar o resultado, né? Mas a gente não pode esquecer dele. E a gente tem que continuar investindo nele, porque assim, como é que fala? É o que vai diferenciar o seu relacionamento com o cliente, né? Perfeito. À medida que você trata bem a informação que você tem dele. E Marcos, a gente estava falando, inclusive, em off, antes aqui, né, na gravação, no final das contas, todo esse trabalho, ele efetivamente tem valor quando ele chega na ponta, no sentido de tomar decisão, no sentido de gerar valor, no sentido, né, assim, todos os dados. Vocês utilizam o Text Predict e você estava me contando como é o uso, né? Perfeito. Lá na ponta mesmo, e que isso gera valor para a pessoa que está comercializando, para a pessoa que está ali na frente. Como que você entende isso? Como que você entende o benefício da solução? Eu acho que eu nunca ouvi esse termo, tá? Mas como se fosse assim, a segunda geração das soluções em inteligência de dados, que não é só a modelagem, a dashboard e tudo mais, é realmente ele ali na frente, na ponta, para ser tomada a decisão a partir dele, né? Você tem toda a razão. Assim, a probabilidade em si, né? Por mais que ela esteja correta, eu tenho um modelo com métricas excepcionais. Assim, se isso não impactar a vida do cliente, né? É mais custo, correto? Perfeito. Então, assim, para eu transformar esse custo em resultado, e o resultado aqui, gente, não precisa ser financeiro, né? Eu posso falar de resultado financeiro, eu posso falar de engajamento, eu posso falar de NPS, eu posso falar de uma série de métricas que são importantes, né? Para o dia a dia de qualquer empresa, mas que, assim, você só consegue movimentá-las a partir do momento que você constrói essa modelagem e você aplica essa modelagem. Então, nesse sentido, assim, é importantíssimo com que essa informação impacte o cliente. Para você ter uma ideia, assim,
eu acho que até a forma da gente avaliar a nossa maturidade analítica enquanto companhia tem que prever isso. Então, assim, ó, à medida que eu tenho a maior parte dos meus processos, né, que consomem modelos e consomem inteligência analítica, como no caso do Tex Predicts, né, Aham. isso gera valor para o cliente. Eu sou uma empresa realmente data-driven, né? Não dá para você falar em ser uma empresa data-driven se toda a sua modelagem de dados, toda a tua informação, ela não está sendo aplicada, né? Então, assim, eu acho que o mais importante, no final das contas, é realmente assim, ter clareza de qual a métrica que eu quero movimentar, e para movimentar essa métrica, o que eu preciso e a qualidade do que eu preciso ter para movimentar essa métrica e fazer com que essa conexão ocorra. Eu não posso parar no meio do caminho, né? Antigamente a gente via muito modelo parando até na planilha, né? Sim. Então, assim, pô, beleza, eu tenho um lindo modelo, mas ele só funciona na planilha, ele não funciona na prática, né? Então, assim, a gente precisa colocar no dia a dia do corretor inteligência para que ele consiga vender mais e mais barato. Não é isso? Perfeito. Se ele precisa vender mais e mais barato, a informação com relação ao preço do seguro na concorrência é relevante? Ele quer manter o engajamento e o relacionamento com o cliente dele. Então, sim, é relevante, porque ele quer fazer um bom negócio para manter aquele cliente. Mas só é relevante à medida que chega para ele, porque se não chegar, a gente não está, como é que fala? Cumprindo o nosso papel, assim, né? De conseguir entregar a inteligência de dados. Perfeito. E nesse sentido se você não mostra como que está a concorrência, como que está o mercado, a pessoa vai ouvir o seu preço, levantar e buscar o mercado. Perfeito. Aí você precisa esperar, torcer para ela voltar para você. Agora, se você já apresenta para ela, ó, o mercado tá assim, a minha oferta é essa, e a minha oferta é boa por causa disso, daquilo. Então, assim, é realmente entender qual é a necessidade do indivíduo, né? As pessoas precisam entender que elas enxergaram ali qual é o mercado, qual é a oportunidade para poder tomar decisão, isso né? aí. Assim, no final das contas é assim, cara, para você tomar a melhor decisão, você precisa ter informação, né? Nesse caso aí, a informação tem que estar com quem vai fazer a venda, né? Então, assim, o corretor que tem acesso a mais informação, né? Ele tá na frente daquele que tem acesso a menos informação. Perfeito. Hoje, Marcos, qual que você considera assim, ouvindo, né, conversando com você, eu vejo os diversos desafios que você foi encontrando, se colocando e construindo, passando por eles. Hoje, o que você considera teu maior desafio aí? Qual é esse momento de agora? Cara, é interessante, né? Porque assim, o próximo sempre parece mais difícil, né? Sim. Por mais que você olhe para trás, assim, você fala, cara, pô, o tanto que a gente já conseguiu vencer, assim, e o quanto que a gente conseguiu, né? Entregar, né? Então, assim, ó, hoje, de verdade, assim, eu tô fazendo mestrado junto com... Então, eu tenho uma família, tenho dois filhos, uma esposa. Então, eu tomo conta da família, tô junto com a família, tô no meu trabalho, trabalhando bastante, assim, tem muita coisa para fazer, ainda tô fazendo mestrado. Então, talvez o meu desafio pessoal hoje seja esse, tá? Seja conseguir concluir esse mestrado. Então, um desafio pessoal. Do ponto de vista de desafio, assim, profissional, eu acho que cara, talvez tenha sido realmente o projeto Open Finance, porque era uma complexidade muito grande e que a gente não tinha referências assim prontas e facilidade para chegar nas respostas, né? Então, assim, das melhores formas de se fazer. Mas então, assim, do ponto de vista profissional, acho que esse foi um grande desafio, né? Apesar de que, assim, é um desafio enorme estar numa indústria nova para mim, que é a indústria de seguros. Eu estou na indústria de seguros desde há 2 anos, né? Entrei em agosto de 2022, 2023, 2024, há 2 anos. Então, assim, conhecer toda essa indústria também é um desafio e gerar valor dentro dessa indústria é um desafio o mais atual, tá? Mas, assim, do ponto de vista de olhando um pouquinho para trás, assim, vendo os apertos que eu já passei, esse foi um grande aperto. Esse do Marcos, agora indo para o nosso minuto final, mas um pouco antes, você já, antes de estar no mercado de seguros, né? Tá há 2 anos, mas antes disso,
acionou muito seu seguro? Tem alguma história nesse sentido? Cara, então, quando eu vi a oportunidade de trazer esse tipo de informação, achei muito legal, achei fantástico, assim, pô, uma sacada bem bacana de vocês, assim, né? Porque todo mundo todo mundo que já teve seguro, né? Aham. Provavelmente já teve alguma experiência, assim, com seguro, né? Que seja contratar, né? Mas, assim, no meu caso, eu vou falar de um sinistro, né? Eu tenho o seguro residencial Tá. e na minha região, a gente teve um período de bastante raio e a minha TV queimou. Minha TV queimou com raio. E eu falei assim, cara, perdi a TV. Pra você ter uma ideia, eu que sou... Na época eu não estava na BB Seguros ainda, mas eu que sou do mercado financeiro, Sim. tô há 20 anos, né? Conheço as demandas com relação a seguros. Assim, na hora eu não tive aquele estalo para falar, cara, eu tenho um seguro que cobre danos elétricos. Mas aí deu um pouco conversando com colegas, pô, mas você tem segurança? Tenho. Cobre danos elétricos. E eu falei assim, cara, cobre danos elétricos. Eu falei assim, ai, mas isso deve ser uma burocracia, eu não vou conseguir minha televisão. E, cara, foi surpreendente, assim, né? Eu consegui... Eu fiz 3 orçamentos, né, Aham. com relação a... Não, na realidade, assim, o processo foi... Eu levei a televisão, eles diagnosticaram que realmente a carga elétrica tinha causado a queima do circuito, e depois disso, com esse laudo, eu consegui 3 orçamentos de conserto, né? O conserto ficaria muito caro, então eles optaram por me dar uma televisão nova. Então, assim, eu tive acesso a uma televisão, assim, nova, sem nenhum custo. E pelo preço, cara, que um cliente paga por um seguro residencial, assim, depois que você tem uma experiência como essa que eu tive, dificilmente você vai ficar sem seguro residencial, Sim. né? E aí eu trouxe essa do seguro residencial, mas assim, tem N outras com seguro alto, que é mais comum, né? Da gente passar aperto com o carro. Mas essa do residencial, frente ao custo, assim, eu acho que falta realmente a informação chegar para o cidadão. Porque quando chega, ele toma a decisão de ter. Tá pago por alguns anos aí o seguro residencial, né? Assim, Perfeito. dá pra ir renovando sem... É isso aí. Um evento de sinistro ou, às vezes, alguns eventos de assistência já pagam, Já né? pago. Marcos, vamos lá. Um lugar inesquecível. Um lugar inesquecível, a minha casa em Belo Horizonte, né? Onde eu nasci, assim, eu acho que, pô, eu gosto de viajar, já viajei bastante, conheço alguns lugares, mas, assim, um lugar que eu nunca vou me esquecer é a casa onde eu cresci com meu pai, com minha mãe, onde eu lembro da minha infância, da minha família. Legal. Então, assim, a minha casa, lá no bairro Caiçara, em Vocês Belo ainda têm Horizonte. essa casa? Ainda Essa da casa família, ainda não? está com a gente, só que é uma casa em que a gente alugou agora. Tá. Então não tá mas quando eu vou lá, Existe passo ela. na frente, ela tá. E um sonho realizado. Cara, eu vou puxar muito pra família, assim, pô, eu tenho 2 filhos, né? Tenho uma esposa. Para mim, assim, ser pai é realizar um sonho, né? E ao mesmo tempo que talvez, assim, a gente falou desafio agora há pouco, né? Seja Sim. um maior desafio, né? É. E eu vi recentemente, assim, cara, uma das medidas do nosso sucesso, né? É depois de mais velho, você ter a presença dos filhos, né? Porque quando eles não precisam mais, são independentes, se eles estiverem presentes, é porque realmente você teve sucesso enquanto pai, né? Caramba. Então, assim, talvez seja o que eu espero, assim, né? Quantos anos eles têm? O Francisco, ele tem 10 anos e a Clarice 12. Legal. Minha filha tem 4 anos, eu tô vivendo... Não é aquele negócio de ligar e desligar a chave? Assim, eu falo com todo mundo, cara, quando você tem um filho, você desliga a chave de filho e liga a chave de pai, não é? Na mesma hora. Você deixa de ser uma responsabilidade, passa a ter uma responsabilidade e assim, cara, desse jeito. E é um negócio assim que... E é um negócio que tá em um lugar, assim, que você nunca soube que tinha, né? Perfeito. Assim, amor, relacionamento, né? A forma com que tudo é isso é diferente de tudo, né? Perfeito. Um sonho a ser realizado. Um sonho a ser realizado. Então,
Cara, de novo, né? Assim, eu quero junto com a minha esposa ver meus netos. Então, assim, dar continuidade a isso tudo, né? Sim. Quando Qual o nome de sua esposa? minha esposa é Cíntia. Sim. Quando eu tiver clareza de que, assim, né? As coisas foram pro lado certo, foram pro bem, e assim, a gente sabe que é difícil, né? Sim. Eu acho que isso é um sonho, né, cara? Chegar um avô, quando pega um neto no colo, isso pra mim, sim, é um sonho. Legal. Um livro. Um livro. Então, eu pensei bastante, assim, para falar de um livro, e eu vou sair um pouco da minha área para falar do Grande Sertão Veredas, né? Eu li 2 vezes esse livro, assim, é um livro difícil de difícil compreensão, mas, assim, para mim, ele conta uma história que é uma história que, assim, eu acho que eu senti um pouco ela, porque ela fala da Caatinga, ela fala da migração para o interior, ela fala de um lugar mais árido. Então, quando eu fui para Brasília, eu comecei a pensar muito nesse livro. Então, assim, para mim é um livro de cabeceira. Mas tem muitos, assim, eu gosto de leitura, né? Eu pensei em falar do Andar do Bêbado também, que para mim, né? Eu não sei se já leu? Já. Então, já. assim, é fascinante. Para quem gosta de estatística, aquilo ali, cara, Sim. né? Discutindo muita coisa. Então, assim, são vários, tá? Eu vou. Mas eu coloco na minha cabeceira ali o Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. Muito bom. Um ídolo. Um ídolo, cara, é difícil, né? Difícil. Talvez seja a pergunta mais difícil aí dessa gama de perguntas, assim, porque até a idolatria é um negocinho complicado, né? Então, assim, aí eu vou ter que voltar pra família. O ídolo, meu pai, o ídolo, minha mãe, assim, assim, né? São pessoas que eu convivi, que eu tenho plena confiança e, assim, que me formaram enquanto cidadão, né? Eu tenho dificuldade, tá? De sair dessa seara e talvez seja uma característica minha, né? Assim, Muito bom. E um filme, tem algum? Filme? Tenho sim. Tem um filme. Eu vou falar de um filme mais antigo, assim, aí eu vou falar da parte mais técnica, que foi um filme de 2012 que me abriu muito a cabeça com relação a dados, e foi justamente no momento em que eu estava me envolvendo bastante com dados, que é o Moneyball, né? Com Brad Pitt. Tá. Você chegou a ver esse filme? Não assisti. Esse filme é interessantíssimo, né? É uma equipe de beisebol americana que ela muda a forma de contratar jogadores. Então, ela passa a contratar os jogadores a partir de informações daqueles jogadores que não estavam com os olheiros. Então, o olheiro, ele via o porte do jogador, a forma de arremessar, mas ele não sabia quantos pontos aquele jogador tinha feito na última temporada, né? Quantos arremessos ele acertou. Então, assim, quantas rebatidas ele acertou. Então, a partir do momento que um jovem entra esse filme é muito bacana, ele entra para dentro daquela estrutura, que é uma estrutura bem tradicional com relação à forma de se fazer a contratação do jogador, e traz informação, estatística, ele muda a realidade daquele time, e aquele time vai muito mais longe, né? Caramba. Hoje o que a gente ouve aí no futebol, né, de scout, né? Eu acho que foi muito a partir daquilo ali, né? Da gente conseguir assim, cara, beleza, eu tenho informação suficiente para determinar se aquilo ali vai ser sucesso ou fracasso dentro de um conjunto. Então, assim, para mim foi um filme muito legal, de 2012. Moneyball. Vou assistir, muito bom. E tem alguma frase que te acompanha ou que te define, assim, que você gosta? Eu pensei nisso também, assim, cara, eu vou... Para mim, conhecimento não ocupa espaço. Então, assim, talvez seja pela minha trajetória, né? Eu já tive estudo de administração, eu fiz uma pós-graduação em finanças, depois eu fiz uma pós-graduação em ciência de dados, agora eu tô fazendo um mestrado, e assim, eu acho, cara, que quando a gente absorve conhecimento, a gente faz novas conexões e a gente se torna um cara mais completo, uma pessoa mais completa, né? Então, nesse contexto, assim, eu acho que seria essa frase, né? Eu acho que o conhecimento não ocupa espaço, turma. Então, assim, quem quiser, o conhecimento está disponível, né? Para a gente conseguir absorver e, assim, avançar. Fantástico, fantástico. Marcos, eu queria te agradecer muito pela oportunidade para a gente poder conversar. Eu achei interessante que você terminou com essa frase, porque eu estava na minha cabeça, né? Quando eu caminho aqui para agradecer, para despedida. Da nossa conversa, a gente sempre termina conhecendo mais a outra pessoa, né? Fora dos cargos, da forma, né, mais executiva, formal.
E eu comecei a conversa falando, por acaso, daquele exemplo lá do discurso do Steve Jobs em Stanford. E ele também fala lá sobre o stay hungry, stay foolish, né? Que é continue com fome, continue com vontade, continue tolo, né? Querendo aprender. E assim, a minha percepção, né, do que a gente conversou é exatamente isso, assim, né? Você tá o tempo inteiro buscando conhecer mais, conhecer de formas diferentes, assim, não se deixa... Pô, 20 anos de carreira numa companhia como o Banco do Brasil é motivo de muito orgulho, Perfeito, né? perfeito. Mas parece que tá começando hoje. Parece que você brilho no tá olho, construindo um negócio novo. Então, pô, acho fantástico. Obrigado por contar pra gente, por abrir, dar essa oportunidade. E quem quiser falar com você também, qual o caminho, como que podem, agora com certeza, corretores, seguradoras, outras pessoas também do mercado, para ter mais proximidade com você, como que Tá, pode? minha melhor forma de me contatar é no LinkedIn, né? Tá. Marcos Gonçalves, depois a gente pode deixar A gente registrado aí deixa. nos comentários o meu perfil. Tá. E assim, estou à disposição de vocês e gosto mesmo de trocar, porque é onde a gente sofre conhecimento, né? Obrigado, cara, de verdade. Beleza. Obrigado pela oportunidade. Eu que te agradeço. Sucesso, Emi. Para nós. Valeu. Para nós, valeu. Pessoal, muito obrigado. Deixe seu like, sua curtida, enfim, o pacote completo aqui. Conversem com o Marcos. Eu acho que pela conversa aqui vocês perceberam que não tem muito aquela expressão, né, do pano preto, assim, de esconder as coisas. Muito legal a conversa, muito franca. E até a próxima. Obrigado por assistir, por acompanhar a gente até aqui. Valeu.